Olá pessoal, sejam novamente bem-vindos ao curso de Direito Eleitoral do Master Iures. Nós estamos tratando já alguns blocos das ações eleitorais. No último bloco nós tratamos das representações por condutas vedadas. E nesse agora vamos falar de uma ação chamada ação de impugnação de mandato eletivo. Ação de impugnação de mandato eletivo. Essa aqui é a sigla dessa ação, chamada de AIME, tá? Ação de impugnação de mandato eletivo. A legislação infraconstitucional não trata dessa ação, ela é tratada exclusivamente na Constituição Federal de 1988, tá? Ela tem índole constitucional e potencialidade de desconstituição do mandato eletivo. O objetivo dela é esse, inclusive, tá? Ela não tem nenhum aspecto criminal. O objetivo dela é simplesmente desconstituir o mandato eletivo com a finalidade de quê? De tutelar a lisura das eleições, a legitimidade das eleições, o equilíbrio do pleito, a legitimidade das representações políticas, enfim. O objetivo dessa ação é deixar manter a normalidade das eleições, tá? Caso tenha ocorrido alguma das hipóteses que estão previstas aqui no dispositivo que a gente vai estudar a partir de agora. Então, o fundamento dessa ação eleitoral está no artigo 14, artigo 14, parágrafo 10 da Constituição Federal de 88. O que diz o artigo 14, parágrafo 10º? O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de 15 dias contados da diplomação, instruída a ação com provas de abuso de poder econômico, corrupção ou fraude. Então tem essas três hipóteses, tá? Essa ação pode ser instruída com provas de abuso de poder econômico, corrupção ou fraude. A gente vai ver isso daqui a pouco. Então, o objetivo da ação de impugnação de mandato eletivo é desconstituir o mandato eleito, uma vez que ele foi obtido mediante abuso de poder, corrupção ou fraude. O objetivo aqui é só esse, desconstituir o mandato eletivo. Não há constituição de inelegibilidade, não há aplicação, imposição de multa. Aqui o objetivo é simplesmente desconstituir o mandato eletivo. Qual o prazo para o ajuizamento, como a gente acabou de ver? Prazo 15 dias. Está na Constituição, né? A contar da onde? Da diplomação dos eleitos. Diplomação dos eleitos. Não sendo a inicial da ação de impugnação de mandato eletivo protocolizada nesse prazo de 15 dias contados da diplomação dos eleitos, opera-se a decadência do direito de impugnar. Tá? Então, 15 dias, houve a diplomação, 15 dias, se não houve a protocolização da inicial da ação de impugnação de mandato eletivo, o que vai acontecer? Decadência do direito de ação. Como eu falei já, como está no dispositivo, essa ação de impugnação de mandato eletivo, ela pode ter três causas de pedir: o abuso de poder econômico, corrupção ou fraude. Tá? São esses três hipóteses que podem gerar o ajuizamento da AIME, né? Abuso de poder econômico, corrupção ou fraude. São três hipóteses.
O abuso de poder econômico a gente já estudou quando a gente estava no estudo da ação de investigação judicial eleitoral. Aqui se trata do mesmo abuso de poder econômico. Agora a situação aqui é diversa. Por quê? Porque na ação de impugnação de mandato eletivo, a gente não tem o objetivo de constituir inelegibilidade, nem de cassação do registro, por exemplo. Aqui é simplesmente desconstituir o diploma do eleito que tenha sido obtido através de abuso de poder econômico. Tá? Então, a causa de pedir é diferente. O pedido, no final das contas, é diferente. Não é exatamente a mesma coisa da ação de investigação judicial eleitoral. Por outro lado, existem outros dois pedidos que podem fundamentar a AM, que é a corrupção e a fraude. A corrupção, por exemplo, a gente pode citar, por exemplo, uma hipótese de incidência do artigo 299 do Código Eleitoral, que é o crime de corrupção eleitoral. Tá? 299 do Código Eleitoral é o crime de corrupção eleitoral. Se comprovada essa corrupção eleitoral, ele pode gerar ação de impugnação de mandato eletivo, né? Desde que tenha, obviamente, aquela potencialidade para lesar a normalidade ou a legitimidade das eleições. Aqui se exige também o cumprimento desse requisito, né? Porque como você vai desconstituir um mandato eletivo, a gente precisa ter prova de que esse ato de abuso de poder econômico, corrupção e fraude teve potencialidade de lesar, de violar a normalidade ou a legitimidade das eleições. Tá? O terceiro exemplo seria a fraude, né? Corrupção e fraude. Fraude, posso citar, se houvesse uma manipulação dos resultados ou da totalização do sistema eletrônico de votação, por exemplo. Seria um exemplo de fraude. Fraude na apuração, na totalização que é feita no sistema eletrônico de votação. Nunca teve, mas eventualmente, se um dia acontecer, isso pode gerar uma ação de impugnação de mandato eletivo. Tá? Em relação ao abuso do poder econômico, é importante ressaltar mais um ponto, pessoal. A doutrina majoritária defende a interpretação ampliativa desse termo abuso de poder econômico. Defende a doutrina que deveria abranger também o abuso de poder político, todas as formas de abuso de poder, dos veículos de comunicação social também. Porém, o TSE só admite o ajuizamento de uma AM para abuso de poder político se houver conexão com o abuso de poder econômico que está expressamente previsto na Constituição. De fato, a doutrina aqui tem razão de criticar isso e de lutar por essa interpretação ampliativa, porque não tem razão nenhuma da Constituição ter previsto o abuso de poder econômico e não colocar ali como hipótese da ação de impugnação de mandato eletivo o abuso de poder político. Não existe nenhuma razão específica para isso. Então, por isso que a doutrina defende bastante essa interpretação ampliativa do termo de abuso de poder econômico, porém o TSE é mais cauteloso, é mais conservador e só admite que ela possa fundamentar uma ação de poder, uma AM por abuso de poder político se houver alguma conexão com abuso de poder econômico. Tá? Da mesma forma que as demais ações, a procedência da ação de impugnação de mandato eletivo implica a anulação dos votos dados ao impugnado. Então, se for procedente, a AM, a anulação dos votos. Anulação dos votos. Consequentemente, qual artigo que vai ser aplicado aqui? A gente já viu antes, o artigo 224, parágrafo 3º do Código Eleitoral. Que fala o quê? A decisão da Justiça Eleitoral que importe o indeferimento do registro, a cassação do diploma ou a perda do mandato do candidato eleito em pleito majoritário, acarreta, após o trânsito em julgado, a realização de novas eleições, independentemente do número de votos que foram anulados. Tá? Então, julgada procedente a AM, votos anulados, e vai ser realizadas novas eleições, no caso de pleito majoritário, obviamente,
né, independentemente do número de votos anulados, e aí foge um pouco da regra, foge completamente, quer dizer, da regra prevista no artigo 224, caput do Código Eleitoral. Seguindo a mesma dinâmica que a gente fez com as outras ações, vamos ver quem são os legitimados ativos. Legitimados ativos para a propositura da AIME. Qualquer candidato, tá? E aqui, quando a gente fala qualquer candidato, a gente está falando de uma ação que é ajuizada depois da diplomação, prazo de 15 dias da diplomação. Então, qualquer candidato, mesmo que derrotado nas urnas ou que tenha disputado eleições para outro cargo, ele tem legitimidade para a propositura da AIME. O TSE já decidiu nesse sentido. Então, qualquer candidato, mesmo que ele tenha sido derrotado nas urnas e que tenha disputado eleições para outro cargo, pode ser um legitimado ativo, além do partido político, Ministério Público ou coligação. Em relação à coligação, pessoal, é importante dizer que, embora a AIME só possa ser ajuizada no prazo de 15 dias da diplomação, o TSE tem admitido a legitimidade das coligações para a propositura da AIME. Tá? As coligações a gente já sabe que se extinguem, né, com o fim das eleições, mas o TSE admite aqui a coligação, mesmo ela já tendo extinta, para fins de ajuizamento, tanto da AIME quanto também do recurso contra a expedição do diploma, que também o prazo começa a correr a partir da diplomação. São as duas ações dessas que a gente já estudou até agora, que o prazo começa a correr da diplomação. O recurso contra a expedição do diploma, que o prazo são 3 dias, e a ação de impugnação de mandato eletivo, que o prazo são 15 dias após a diplomação. Então, os legitimados ativos são qualquer candidato, partido político, Ministério Público e também a coligação. Tá certo? Legitimados passivos. Legitimados passivos. Vamos lá, vamos aos legitimados passivos. O polo passivo somente pode ser ocupado por candidato diplomado, aí se incluindo também os suplentes. Nas eleições majoritárias, mais uma vez, volto a lembrar aqui, é preciso que o vice seja citado para compor o polo passivo, sob pena de nulidade da relação processual. O mesmo vai acontecer no caso do senador, tá? Então, nos pleitos majoritários tem que haver a citação do vice, né? O abuso, a corrupção, a fraude, eles aproveitam a todos que se beneficiaram daquela situação, vão ter que ser citados para compor o polo passivo da demanda, né? Sob pena de nulidade da relação processual. Então, o vice e o suplente, que obviamente também foram beneficiados pelos abusos, pela corrupção e pela fraude, têm que ser citados para a composição do polo passivo da ação de impugnação de mandato eletivo. Tá? Em relação à competência, a competência liga-se à natureza das eleições. Então, nas eleições presidenciais, quem vai julgar a ação de impugnação de mandato eletivo vai ser o Tribunal Superior Eleitoral. Se for eleições federais ou estaduais, a competência para julgar vai ser dos tribunais regionais eleitorais. E, por último, nas eleições municipais, a competência para processar e julgar a ação de impugnação de mandato eletivo vai ser do juiz eleitoral. Pessoal, o procedimento da AIME, como não, ela toda está prevista na Constituição em 2 dispositivos só que fala sobre a ação de impugnação eletiva. A jurisprudência, a doutrina e até as resoluções temporárias do TSE já fixaram um rito procedimental diferente da AIME em relação às outras ações. Por quê? Deixa eu até apagar aqui, só para botar no quadro para vocês. Não vou botar o rito todo aqui, senão a gente vai perder muito tempo. Mas só para dizer para vocês que ela vai obedecer a ritos de duas legislações distintas, tá? Primeiro, a ação de impugnação de mandato eletivo até a sentença
vai obedecer o rito que a gente estudou para ação de impugnação de registro de candidatura, tá? Que é o rito do artigo 3º e seguinte da Lei Complementar 64 de 90. É o mesmo rito da ação de impugnação de registro de candidatura. Pessoal, isso normalmente vem nas resoluções temporárias do TSE para cada eleição, tá? Mas vem se aplicando, isso já está pacificado no TSE, que então a AIME, até a sentença, deve obedecer esse rito aqui do artigo 3º e seguinte da Lei Complementar 64 de 90. O que é isso? É inicial, até 15 dias da diplomação, depois notifica-se o impugnado, contestação, pode haver ou não o julgamento antecipado da lide, depois tem a fase probatória com diligências, inclusive possibilidade de oitiva de testemunhas, alegações finais, manifestação do MP, decisão. E aí, o sistema recursal é o do Código Eleitoral. Sistema recursal. Aplica-se o quê? Código Eleitoral. Só para confundir a cabeça de quem está estudando para concurso. Tá? Subsidiado, obviamente, pelo Código de Processo Civil. Então, o prazo para interposição dos recursos contra a sentença vai ser de 3 dias. Prazo recursal, recurso, vai ser de 3 dias. 3 dias. E nesse mesmo prazo devem ser produzidas as contrarrazões. Então, houve a sentença, até a sentença, o rito do artigo 3º e seguinte da Lei Complementar 64 de 90, ação de impugnação de registro de candidatura. Sistema recursal, aplica-se do Código Eleitoral. Recurso no prazo de 3 dias, e esses prazos estão nos artigos 258, 276, parágrafo 1º, e 281 do Código Eleitoral, dependendo da eleição a que se refira, né? Pode ser eleição municipal, estadual ou federal, e eleição presidencial. Então, os prazos de 3 dias estão dispostos nesses 3 artigos do Código Eleitoral, 258 do Código Eleitoral, tá? O 258, 276, parágrafo 1º, e o 281, tá? Então, tem aqui essa divisão, né? No procedimento da AIME, procedimento tem essa divisão, até a sentença é de um jeito, e o sistema recursal aplica-se o Código Eleitoral, artigos 258, 276, parágrafo 1º, e 281, os recursos no prazo de 3 dias. Tá? A decisão que julga procedente o pedido inicial, ela é do tipo desconstitutiva, ou, como alguns preferem, constitutiva negativa, uma vez que essa decisão vai implicar, de procedência da AIME, vai implicar na perda do mandato. Na AIME, como eu já falei, ela não se decreta inelegibilidade, mas, embora a AIME não decrete inelegibilidade, a inelegibilidade é um efeito secundário da procedência da AIME, por conta do artigo 1º, inciso 1º, alíneas D, H e J da Lei Complementar 64 de 90, que dizem que a sentença de procedência da AIME é uma causa de inelegibilidade, tá? Mas isso aí só vai poder, esse reconhecimento da inelegibilidade decorrente da procedência da AIME vai ser alvo de uma impugnação futura na próxima eleição através de uma ação de impugnação de registro de candidatura, tá? Então, a AIME não tem, na sentença da AIME não se decreta a inelegibilidade, mas como a pessoa vai ter uma procedência de uma AIME contra si, ele vai incidir em uma das hipóteses de inelegibilidade previstas na Lei Complementar 64 de 90, e aí na próxima eleição poderá estar inelegível e isso deve ser arguído através da ação cabível, tá certo? No que concerne ao efeito dos recursos, que eu falei agora há pouco, aplica-se também aqui o 257, parágrafo 2º, segundo o qual os recursos eleitorais contra a decisão que resulta em perda do mandato
tem efeito suspensivo. Como eu falei para vocês, esse 257, parágrafo 2º do Código Eleitoral, ele trouxe uma inovação, ao meu ver, negativa, porque a regra antes dos recursos eleitorais é que eles não teriam efeito suspensivo, e agora esse 257, parágrafo 2º, fala que as decisões que resultam em cassação de registro, afastamento do titular ou perda do mandato eletivo, que é o caso da AIME, perda do mandato eletivo, será recebido pelo tribunal competente com efeito suspensivo. Então, o que era a regra virou a exceção, o que era a exceção virou a regra, e aqui agora o recurso contra a perda do mandato eletivo em decorrência da procedência da AIME vai ser recebido no tribunal competente com efeito suspensivo. Isso foi incluído ao Código Eleitoral pela Lei 13.165 de 2015. Tá? Só para finalizar o estudo dessa ação de impugnação de mandato eletivo, vou falar com vocês aqui rapidamente a respeito do o artigo que fundamenta a AIME na Constituição é o 14, parágrafo 10. Né? Agora a gente vai estudar o parágrafo 11, que diz: a ação de impugnação do mandato tramitará em segredo de justiça, respondendo o autor na forma da lei, se temerária ou de manifesta má-fé. O objetivo, pessoal, desse segredo de justiça previsto na Constituição é preservar o nome e a imagem do impugnado. Né? A doutrina critica muito essa norma, porque não existe sigilo nas demais ações eleitorais, e a gente, por exemplo, na ação de investigação judicial eleitoral não existe nenhum tipo de sigilo, e pode se fundamentar em fatos idênticos, como, por exemplo, abuso de poder econômico. Tá? Então, existe essa crítica da doutrina. Como é que se exige segredo de justiça numa ação de impugnação do mandato eletivo por abuso de poder econômico e não se exige o mesmo segredo de justiça numa ação de investigação judicial eleitoral por abuso de poder econômico? Tá? Existe essa crítica, também não acho isso muito razoável, mas é o que vem prevalecendo. No TSE já ficou decidido que realmente o trâmite da ação de impugnação de mandato eletivo deve sim ser realizado em segredo de justiça, mas o seu julgamento pode ser público, deve ser público em respeito ao artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal. Então, a tramitação da ação de impugnação de mandato eletivo, ela deve ser realizada em segredo de justiça, mas o seu julgamento deve ser público, respeitando-se assim o artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal. Tem mais um acordo do TSE que diz que a mera divulgação da propositura da AIME e da sua peça inicial em sites de notícia na internet, por si só, não acarreta nulidade processual se não houver a demonstração de prejuízo. O TSE também já decidiu nesse sentido, que a divulgação da propositura da AIME, por si só, não gera qualquer tipo de nulidade dessa ação. Pessoal, em relação à ação de impugnação de mandato eletivo, é isso, ela está prevista apenas na Constituição Federal, nesses artigos 14, parágrafo 10 e 11, e visa a desconstituição do mandato quando ocorrer qualquer uma dessas três hipóteses. A gente vai fechar por aqui essa ação, mais essa ação eleitoral, e no próximo bloco a gente volta com uma nova ação eleitoral que a gente vai estudar. Tá? Muito obrigado pela atenção e até a próxima.